A gente vai falar agora sobre a isenção do imposto de renda, taxação de grandes fortunas e a reforma tributária. Para falar sobre isso, a gente recebe agora Marcos Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, boa tarde, bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu gostaria já da sua análise inicial a respeito da aprovação dessa semana do projeto, do texto, tal como passou na Câmara dos Deputados e que seguirá ao Senado, da isenção do imposto de renda, secretário. Eu acho que foi uma aprovação histórica, por 3 razões. A primeira é que a gente está conseguindo, com esse projeto, dar um benefício de quase um 14º salário para quase 15 milhões de brasileiros. Em segundo lugar, pela primeira vez, a gente consegue elevar a tributação das pessoas mais ricas no Brasil. Não é que a gente está tributando, impondo um imposto extraordinário sobre super ricos. Na verdade, a gente está diminuindo a diferença do que eles pagam em relação à média da população. Eles vão pagar um pouquinho mais, embora ainda abaixo da média. E em terceiro lugar, porque a gente conseguiu fazer isso aprovando por unanimidade a matéria no Congresso Nacional, num momento de extrema polarização política, a gente conseguiu reunir um consenso para essa medida que beneficia tantos brasileiros e faz justiça social. Secretário, eu vou chamar para a nossa conversa a Vitória Abel, que é a nossa repórter lá em Brasília, que acompanha de perto os bastidores e a tramitação no Congresso Nacional. Ela vai te fazer a próxima pergunta. Secretário, bem-vindo à Jovem Pan, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as críticas que vêm sendo feitas, principalmente da oposição e do empresariado, em relação à possibilidade de haver uma dupla tributação em cima de ganhos e rendimentos. Existe ali o limite de 34%, que seria a soma do CSLL, com o imposto de renda pessoa jurídica e também com esse imposto mínimo de pessoa física agora. Mas existe um temor da oposição, por exemplo, de que isso possa atingir ainda profissionais liberais, levando a uma dupla tributação. Isso, lembrando, é a compensação da isenção do imposto de renda. Queria que o senhor deixasse claro como que seria isso, se vai ter dupla tributação e como que deixar os empresários aí mais tranquilos. Olha, o que acontece hoje, isso é uma realidade, muitos profissionais liberais e muitos empresários já são tributados no nível da pessoa jurídica. Isso a gente reconhece, é uma realidade, e agora vão passar a ser tributados também quando o dividendo é distribuído pela pessoa jurídica, pela empresa para eles. Agora, o que não é verdade é que com isso eles estariam sendo mais tributados do que outros setores da economia. Isso é falso. Embora a alíquota do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro no Brasil seja nominalmente alta, teoricamente alta, ela seja 34%, na prática, todos os empresários e todos os profissionais liberais que prestam serviço por meio de empresa pagam alíquotas de imposto de renda muito menores do que 34%. Então, eles pagam, se a empresa está no lucro presumido, no lucro real, no sistema do lucro real hoje, os estudos dizem que elas pagam em média cerca de 20% só. Se você está no lucro presumido, as empresas pagam em média 15%. Se você está no simples, a tributação é de 4%, 5% só. Comparando com o trabalhador assalariado, que paga 27,5%. Então, com esse imposto mínimo, que já vai abater tudo que os mais ricos já pagam de imposto na pessoa física, eles ainda vão ter um nível de tributação, e que é só de 10%, mesmo somando a tributação da pessoa física e da jurídica, eles vão ter um nível de tributação inferior ao que paga um trabalhador assalariado. A gente entende o argumento deles e por isso a gente fez uma exceção. A gente diz o seguinte, olha, se a empresa já pagou efetivamente 34%, o acionista não vai precisar pagar mais nada. E tudo que passar de 34% na soma da pessoa jurídica e da física, a gente vai devolver. Mas sabe-se que esses casos são raros, porque embora a taxa nominal seja 34% das pessoas jurídicas no Brasil, a taxa efetiva, e há diversos estudos acadêmicos que comprovam isso, é muito menor. Secretário, mas para além dessa readequação aí das faixas de imposto de renda, há ainda uma proposta para adiante para a taxação das grandes fortunas, que é algo que vem sendo dito, né? Principalmente em campanha pelo presidente Lula, desde antes da eleição. Como que isso está no horizonte de vocês aí no Ministério? Olha, eu acho que o que acontece hoje no Brasil? Hoje, a média
da tributação no Brasil é de 40% da renda. Um cidadão brasileiro médio paga 40% da sua renda em tributos, somando todos os tributos. Isso são dados de um estudo recente. Agora, os milionários pagam cerca de 20% só da sua renda de tributos, pessoas que ganham mais de R$1 milhão. Então, eu acho que a gente, antes de precisar falar em taxação de grandes fortunas, a gente precisa trabalhar com os instrumentos que a gente tem, sobretudo com o imposto de renda, para elevar a tributação dos mais ricos e diminuir a tributação do resto da população. Isso não é nada, nenhuma medida, eu diria, socialista, comunista ou nada parecido com isso. Isso é o que se faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os milionários pagam cerca de 36% da sua renda como tributos e o resto da população paga 20%. É esse tipo de padrão de tributação progressiva em que os mais ricos pagam mais e os mais pobres menos que a gente deve ter no Brasil. A gente pode vir a discutir e ter um imposto sobre grandes fortunas no futuro, mas eu acho que com os próprios mecanismos que a gente tem hoje, a gente tem condições de melhorar muito a distribuição de renda no Brasil. Vitória Bel. Secretário, eu queria que o senhor deixasse claro quanto que o governo vai arrecadar com a proposta agora, nesse formato atual. Porque vocês tinham dado um valor de 25 bilhões, depois com as mudanças que o relator fez na comissão especial, isso foi para 31,3 bilhões, acredito. Queria saber como que está o cálculo atual de arrecadação que vocês prevêem. E, além disso, o líder do governo, Odair Cunha, nos disse que existe uma perspectiva de que essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil injete dinheiro na economia, justamente porque vai aumentar o poder de compra do brasileiro. Queria saber se vocês também já têm uma estimativa do quanto que isso pode injetar na economia brasileira. Olha, a proposta é neutra do ponto de vista fiscal. Na proposta que a gente enviou, havia uma sobra de arrecadação. Essa sobra foi reduzida, eliminada no Congresso Nacional. No momento, essa sobra foi eliminada com o aumento do benefício. Antes beneficiavam-se pessoas que ganhavam até R$7 mil. O Congresso Nacional aumentou o benefício para quem ganha até R$7.350. Com isso, não há mais sobra de arrecadação. E o volume que está sendo injetado na economia é exatamente o mesmo que está sendo retirado na economia por meio do imposto mínimo sobre as rendas mais altas. Isso não se pode negar que isso aumenta a demanda agregada na economia por uma razão. As pessoas de classe de renda mais baixa consomem uma parcela maior da sua renda. Os mais ricos tendem a poupar uma parte dela. Então vai haver um aumento líquido de demanda agregada porque vai haver mais consumo. Mas a proposta do ponto de vista fiscal é absolutamente neutra. Secretário, quero aproveitar a sua participação aqui para falar sobre uma outra reforma, que é a reforma tributária, que está tendo as suas regulamentações tramitando no Congresso. A gente teve o segundo projeto de regulamentação aprovado essa semana no Senado Federal, né? O que trata justamente do Comitê Gestor do IBS, que é aquele novo imposto que congrega o ISS, que era dos municípios, com o ICMS dos estados. Como é que você avalia o texto tal como aprovado e como é que você projeta o que falta ainda de regulamentar para a reforma tributária? Olha, essa é a última etapa da regulamentação da reforma tributária no Legislativo. O texto foi aprovado com o apoio do governo. Claro que houve sempre, como sempre, uma negociação no Congresso. Temas, sugestões do governo não foram acatadas, outras foram, mas a avaliação global que o secretário Bernardo Api, que é quem é o responsável por essa medida aqui no Ministério, faz, é muito positiva. E a nossa perspectiva é que ela seja aprovada com celeridade na Câmara para a gente completar aí sim a última etapa da reforma tributária para que ela possa, ano que vem, a gente ter a fase de testes dela e ela possa começar a entrar em vigor de verdade em 2027. Vitória. Secretário, o senhor falou na última etapa da reforma tributária, mas tem alguns projetos ordinários que ainda precisam ser enviados. Um deles é o projeto que vai estabelecer o imposto seletivo, né? Aquele que vai recair sobre bebidas alcoólicas, cigarro. Queria que o senhor falasse se tem já uma expectativa de envio desse projeto e se vocês já podem adiantar um pouco aqui para a gente quanto que deve ser essa alíquota do imposto seletivo. Olha, Vitória, acho que a gente já passa por uma fase que é mais de política pública da reforma tributária, menos do que da reforma. Aí já está definição de alíquotas do imposto seletivo, assim como a gente vai ter mais para frente definição de alíquotas
do próprio IVA. Nesse momento, eu acho que não há ainda no governo nenhum tipo de definição sobre isso. Eu sugeriria que, assim que a reforma fosse aprovada, vocês voltassem a essa pergunta, e possivelmente direcionando ela para o Bernardo Api, que é o grande pai aqui da reforma tributária no Ministério. Vitória, dá tempo de mais uma pergunta. Sim, secretário, eu queria perguntar se o governo tem já expectativas de enviar novos projetos ainda este ano, visando arrecadação ou então corte de... A gente já tem um projeto, né, que prevê corte de incentivos tributários, e se o governo prevê mais projetos nessa linha. Pergunto isso porque a medida provisória de aplicações financeiras, que deve ser votada na semana que vem, ela deve ser modificada e já existe aí uma expectativa de vocês do governo de que LCI e LCA saiam isentas disso. Então, portanto, o governo vai sair já perdendo para uma arrecadação do ano que vem. Como que vocês pretendem repor essa previsão orçamentária? Será necessário enviar outros projetos para o Congresso? Olha, a MP 1303, que trata da tributação de aplicações financeiras, a gente vai ter que realmente negociar alguns pontos no Congresso, sobretudo essa questão da tributação dos títulos isentos, que está enfrentando uma resistência muito grande. Uma resistência, a meu ver, injustificável, porque a gente tem hoje, nesses títulos isentos, uma perda de arrecadação para a União, Estados e municípios de cerca de 40 bilhões de reais. Isso, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o custo de um programa importantíssimo para a população, como o seguro-desemprego. E é uma coisa que beneficia alguns setores e, mais do que isso, beneficia muito investidores no mercado de capitais que têm uma renda muito alta e se torna um benefício bastante injusto do ponto de vista social. Mas se não for possível realmente a gente avançar com a tributação desses títulos isentos, que, diga-se de passagem, gera uma distorção enorme no mercado de capitais, encarecendo o custo para o Tesouro e para as outras empresas, se a gente não conseguir avançar nessa linha, a gente vai ter que rever o próprio orçamento do ano que vem. A gente tem ainda, depois da MP 1303, a gente precisa trabalhar com o projeto de lei que trata de redução de gastos tributários, é uma medida importante, e o resultado, e depois de ter esses dois projetos avaliados, a gente precisa refletir todas as consequências disso no orçamento. Nossa ideia não é mandar nenhum outro projeto de lei, mas refletir as consequências disso no orçamento. Quer dizer, a gente vai ter que adaptar pelo lado do gasto a perda de receita que a gente está tendo com essas negociações que estão acontecendo, são super legítimas, das medidas de arrecadação que a gente enviou. Então, vocês já avaliam um corte de despesas necessário para poder equilibrar o orçamento no ano que vem, diante dessa perda de arrecadação? A gente não está tratando ainda desse assunto, porque a gente precisa entender qual a receita para depois discutir qual a despesa possível, mas o resultado do todo vai ser a meta, uma lei orçamentária que preveja o cumprimento da meta prevista no arcabouço. E isso vai exigir da gente, tanto a gente reavaliar as receitas como as despesas. Secretário, só uma última pergunta, em relação ao imposto de renda, novamente, de imposto de renda mínimo, né, imposto de renda que vai ser isento para quem ganha até R$5.000, como que o brasileiro vai fazer na declaração dele? Quem ganha até R$5.000 não vai precisar mais declarar imposto de renda ou vai continuar declarando? Como que isso vai funcionar na prática? Então, na prática, as pessoas não vão precisar fazer nada. A retenção já vai ser eliminada para quem ganha até R$5.000. Aí a decisão, se ela precisa ou não declarar a renda, depende de uma série de outros fatores. Se ela teve outro tipo de renda isenta, se ela recebeu dividendos, outras coisas desse tipo. Então, se ela vai ter que declarar, vai ser uma outra questão que a Receita vai divulgar no momento adequado. Mas para receber o benefício, a pessoa não vai ter que fazer nada, simplesmente o holerite dela já vai vir sem o desconto desse imposto de renda, e na prática ela vai ter recebendo num ano quase um 14º salário. Aqui com Marcos Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Foi um prazer participar. Bom dia a todos. Um abraço e até mais.